I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement. Olá, amigos! Estamos aqui agora para tratar de divisão de números racionais, né? O que nós temos que fazer para realizar aqui uma divisão? Olha só. O que nós temos que fazer, né? Primeiramente, se não estiver em fração, nós teremos que transformar em fração. Ah, professor, mas se eu quiser fazer aqui por decimal, não faz. Faz por fração, tá? Vamos nos acostumar a trabalhar com frações, para isso facilitar a nossa vida. Transformar a divisão em multiplicação, ou seja, vamos sair da divisão e vamos para a multiplicação, que é um operador mais fácil de trabalhar. Entre dividir e multiplicar, eu prefiro multiplicar, porque divisão às vezes dá probleminha ali, tem que colocar uma vírgula, e na multiplicação não. Multiplicação nós sabemos a nossa tabuada desde pequeno, temos mais intimidade com essa operação. Como assim? Vamos lá, vamos para a prática, vamos ver como é que é a divisão de números racionais. Bem, temos aqui 0,75 dividido por 0,2. Diz que o primeiro passo é transformar em fração. Então vamos transformar todos os dois em frações. 0,75 sobre 1 invisível, que ele sempre tem, tá? Aqui também tem um númerozinho invisível. Eu quero então transformar em uma fração e para isso eu tenho que eliminar essa vírgula, né? Para eliminar a vírgula do 0,75, ela tem que vir aqui para trás do 5. E para isso tem que passar por dois números, então eu tenho que multiplicar por 100, ou seja, ter dois zeros aqui. A quantidade de zeros do múltiplo de 10 é o que indica quantos espaços a minha vírgula vai pular. E aqui no caso, como eu quero que ela pule 2, fica aqui no final do número, 2 zeros. Como aqui eu quero que ela pule somente um número, vai ficar aqui no final, eu vou então multiplicar por um zero só. E aqui 1 e 1 zero só. Ou seja, multiplicar só por 10. Fazendo isso, nós vamos caminhar a nossa vírgula, né? Isso aqui será igual a 75. Pronto, a minha vírgula chegou no final aqui. Ela estava invisível e 1 vezes 100 é 100. Vou colocar aqui dividido. No vai ficar 2, a vírgula está aqui no final. E 1 vezes 10 é 10. Pronto. Transformei em fração, como está ok aqui. Vamos transformar agora a divisão em multiplicação. Como assim transformar? Não é só transformar, mudar de sinal, gente. Para isso nós temos que inverter a base do segundo. Como assim? Vou dizer que quem está na frente do sinal de divisão, quem está na frente é a minha primeira fração. Quem está depois do sinal é a minha segunda fração. Então o que eu vou fazer? Eu vou conservar a primeira, ou seja, repete a primeira, que ali no nosso caso é o 75 sobre 100, e inverte a segunda, ou seja, vira de cabeça para baixo, né? Virando de cabeça para baixo ali, o 10 fica em cima, o 2 vai ficar embaixo, e agora sim eu troco o sinal. Depois disso, aqui está a divisão, né? Vou deixar aqui a divisão. Vou botar aqui, ó. Depois deste passo, podemos agora trocar a divisão pela multiplicação. Ou seja,
esse sinal de divisão nós iremos agora trocar por um sinal de multiplicação e fazer agora a multiplicação que a gente conhece, né? 75 vezes 10 dá 750. Ó, numerador com numerador, denominador com denominador. E 100 vezes 2 dá 200. Como nós multiplicamos, né? O ideal agora é a gente simplificar. Eu vou simplificar por 10 de um jeito diferente. Olha só, gente. Quando você divide aqui por 10, simplifica por 10, é a mesma coisa da gente simplificar os zeros. Como assim, professor? A simplificação dos zeros se dá da seguinte forma. Não tem um zero aqui, outro zero aqui, isso aqui não vai dar 1. 75 vezes 10, se não imagina que é um 10, ó. É 750. E 20 vezes 10, aqui é outro 10, ó. 20 vezes 10 é 200. Então, vou fazer o seguinte, eu vou simplificar esse 10 com esse outro 10 daqui, ó. Fazendo esse corte. E observe que eu só cortei o zero, né? Eu só simplifiquei o zero. Então, essa simplificação por 10, se tiver zero embaixo e zero em cima, tá? No final, eu posso simplificar os zeros e o meu resultado será agora sem um zero em cima e sem um zero abaixo. 75 por 20 também dá para a gente simplificar, né? Por 5, porque quando termina com 5 ou com 0, dá para simplificar por 5. 75 por 5 vai dar 15, se eu não me engano. E 20 por 5 vai dar 4. Então, chegamos na nossa irredutível, porque aqui 15 vai por 3 ou é por 5 e 4 só é por 2 ou por 4. Então tá aí, galera. Fizemos a nossa divisão de 0,75 por 0,2. Vamos fazer novamente esse passo a passo para ver se vocês entenderam. Opa, que é isso aqui, professor? É a mesma coisa, tá, gente? Como não tem um xizinho e o ponto para multiplicação, nós temos aqui esse símbolo de divisão. E também representa a divisão uma barra, tá bom? Nós também poderíamos ter escrevido de uma outra forma, né? Poderíamos ter escrevido assim, ó, né? Barra 0,6. Também é uma divisão, tá bom? É a mesma coisa. E como é que a gente vai fazer isso aqui, professor? Do mesmo modo, né? Podemos escrever, então, esse 1,3 como 1,3 sobre 1 invisível. Essa barra de divisão aqui eu vou fazer ela maior, para dizer que essa é a barra de divisão do 1,3 pelo 0,6. Vou fazer uma barra mais grossa aqui, né, maior aqui, para eu saber que essa barra de divisão é essa. E esse 1,3 aqui é um invisível que apareceu. E embaixo eu tenho um 0,6 sobre 1 também. Ou seja, eu tenho uma fração em cima dividindo por outra fração embaixo. No caso aqui, no outro exemplo, né, nosso exemplo 1, nós fizemos uma fração dividindo outra do lado. E agora eu estou colocando ela uma em cima da outra. Não muda nada, tá bom? É a mesma coisa. Então o que a gente vai fazer agora? Nós temos que eliminar essas vírgulas para que a nossa fração vire realmente uma fração, porque fração não pode ter vírgula. Para multiplicar aqui, então, agora ó, temos que pular um número, temos que multiplicar por 10 aqui, então, se temos que multiplicar por 10 em cima, temos que multiplicar por 10 embaixo também, devido ao princípio da equivalência, né? Vamos pegar uma fração equivalente a essa, onde que não precise mais utilizar essa vírgula. Da mesma forma, embaixo, também só preciso pular ó, um númerozinho, para que ela venha aqui para o final, e fique invisível e suma das nossas contas, das nossas vistas, né? Pronto, feita agora essa multiplicação por 10, tanto em cima tanto embaixo, eu vou ter uma fração equivalente. 13 sobre 10. Aí sim, aqui vai ter uma barrona de divisão. E ela vai representar a divisão pra gente. Essa daqui, a roxinha. 6, né? Sobre 10 também. 1 vezes 10. Certo? Multipliquei esse por esse. Numerador com numerador. Denominador com denominador.
Encontrei isso. O que a gente vai fazer agora, pessoal? A mesma coisa que nós fizemos lá, né? Vou colocar aqui agora. Repete a primeira. Então vai ficar aqui 13 sobre 10. Inverte a segunda. Nesse caso aqui, quem é a primeira? A primeira é quem está em cima, tá? Essa daqui agora é a nossa segunda. Inverte a segunda. Então a segunda tem que colocar de ponta cabeça, né? Invertir aqui para 10 sobre 6. E agora eu vou trocar a divisão por multiplicação. Fazendo agora a multiplicação, numerador com numerador, denominador com denominador. Certo? Então vai dar o que? 130 sobre 60. Certo? Agora nós temos que simplificar. Ó. Tem 0 em cima e 0 embaixo, gente. A gente simplifica por 10. Tá? Por quê? Porque eu tenho 0 aqui no final aqui do número. No final do número tem 0. Então a gente já pode simplificar por 10. Tá? Tanto em cima quanto embaixo a gente simplifica por 10 em cima e embaixo. Efetuando então uma simplificação de zeros. Porque aqui é 13 vezes 10, a mesma coisa, né? 13 vezes 10, aqui 6 vezes 10 também. Então eu... Aqui ó, 13 vezes 10. Então a gente tchan. Ou seja, simplificando isso aqui, teremos então 13 sobre 6, que é a nossa fração irredutível. Mas professor, por que isso acontece, né? Observem, gente. Acontece por quê? Acabou aqui a nossa conta. Eu vou explicar por que acontece essa simplificação de zeros. Porque seria a mesma coisa, 13 sobre 6 vezes 10 sobre 10. Observe se não é. 13 vezes 10 dá 130. Aqui, 13 vezes 10. 10 vezes 6 é a mesma coisa que 6 vezes 10. Dá 60 também. Certo? Se eu for fazer aqui o cálculo, isso aqui dá 130 sobre 60 do mesmo jeito. Tá? A mesma coisa que a gente achou aqui. Mas quando a gente faz isso aqui, é a mesma coisa que nós vimos lá no vídeo da multiplicação. 10 dividido por 10 dá 1. Então a gente pode simplesmente... Isso daqui é 1. 13 sobre 6 vezes 1 dá 13 sobre 6. Então, quando nós estamos fazendo a simplificação de... Se tem um zero em cima no final, um zero embaixo no final também do número, nós podemos passar um traço simplificando. É a mesma coisa que dizer que estamos dividindo por 10 em cima e embaixo, como está aqui. Simplificando, então, os zeros dividimos por 10, tá bom? Sempre nós vamos fazer isso, professor? Repetir a primeira, inverter a segunda e trocar para multiplicação? Sempre. Tem como eu fazer a divisão aqui, né, dessa forma aqui, para poder, sei lá, ter uma resposta, tem como fazer? Tem. Tem sim uma forma de fazer por decimais. Mas eu não recomendo, porque de qualquer jeito você vai ter que pegar uma fração equivalente, tá? Não vai ter jeito, vai ter que multiplicar por 100 aqui também, né? É uma outra história. Eu prefiro que vocês aprendam dessa forma. Por quê? Porque aqui vocês vão treinar já fração, né? Equivalente, simplificação de frações, multiplicação de frações, ou seja, o tempo todo vocês vão estar trabalhando com essas propriedades básicas mesmo do nosso conteúdo, e vocês não vão se esquecer tão facilmente da multiplicação e da divisão. Eu vou levar isso para o ensino médio tranquilamente. Ficou aqui a nossa aula de divisão, espero que vocês estudem, né? Façam as atividades e até a próxima. I never made it, but I know what it takes. Someone